Olá, crianças! Que alegria estarmos aqui mais uma vez para o nosso encontro aqui no nosso canal. Nossa, muito bom a gente aqui, não é verdade? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e deixar os seus comentários. E agora, crianças, nós vamos orar. Então, feche os seus olhinhos aí na casa de vocês e nós vamos falar com o Senhor. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez, por todas as bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido. Nós te agradecemos, Deus, e esse momento que nós iremos ter na nossa aula, Senhor, que nós possamos ficar concentrados, ouvir e aprender tudo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Deus, e que tudo que formos aprender, que possamos, Deus amado, falar para os outros do Senhor, que as pessoas através de nós possam ouvir o quanto o Senhor é maravilhoso. Deus, fale no nosso coração e é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 10:16, que é o nosso versículo que nós estamos aprendendo. Amém? Vamos lá? Abrir a Bíblia. A minha já está aberta aqui no versículo. Vamos ler? Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Amém. Que versículo lindo, né? Que o Senhor colocará a palavra dele em nosso coração. Amém, crianças? Então, tudo que nós aprendemos na palavra do Senhor, se nós prestarmos bastante atenção, essas palavras vão ficar gravadas no nosso coração e na nossa mente. Isso é muito importante. Então, tudo que você lê aqui na palavra de Deus, faça isso. Peça antes para que Ele grave tudo na sua mente e no seu coração. Amém? Crianças, vamos aprender agora os livros das Escrituras gregas? Sim! Mateus! Jesus ensina a todos com amor. Marcos! Milagres feitos com o poder de Deus. Lucas! Lições nós aprendemos de Jesus. João! Jesus ressuscitou um homem bom. Atos! Apóstolos viajam para pregar. Romanos! Deus pode perdoar a todos nós. 1 Coríntios! Ensina sobre o verdadeiro amor. 2 Coríntios! Deus fica bem feliz com o perdão. Gálatas! Não desanime de fazer o bem. Efésios! Ajuda a família a ser feliz. Filipenses! Continuar fazendo o que é bom. Colossenses! Obedecer é sempre o melhor. 1 Tessalonicenses! Orar a Jeová em qualquer lugar. 2 Tessalonicenses! Deus sempre perto está para ajudar. 1 Timóteo! A Bíblia desde novo aprendeu. 2 Timóteo! Sempre ajudava as congregações. Tito! Amamos muito os nossos anciãos. Filemon! Seu ex-escravo vira um cristão. Hebreus! Quem vai às reuniões agrada a Deus. Tiago! As coisas boas vêm de Jeová. 1 Pedro! O exemplo de Jesus vou imitar. 2 Pedro! Um povo limpo faz Jeová feliz. 1 João! Obediência mostra amor a Deus. 2 João! É muito importante ser leal. 3 João! Receba em casa todos os irmãos. Judas! Não deixe Satanás te desviar.
crianças, nós estamos aprendendo sobre o Novo Testamento, não é verdade? E o Novo Testamento é a nova aliança. Vocês já aprenderam sobre a nova aliança, não já? O Novo Testamento, a nova aliança, é quando Deus enviou seu Filho Jesus até aqui na terra. Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Uau, crianças! Começou aí o plano perfeito de Deus para nos salvar. Glória a Deus, não é? Ele enviou seu Filho Jesus para nos mostrar que Jesus é o único caminho para nos levar até a Deus. Levar para nós que possamos morar com Ele um dia no céu. Não é verdade? Então, através da palavra de Deus, nós aprendemos isso, que Jesus é o caminho que nos leva até a Deus. E como nós aprendemos que Jesus e cremos que Ele é o nosso Salvador, nós não podemos deixar isso só para a gente, não é verdade? Nós temos que fazer como várias pessoas fizeram naquela época lá de Jesus, não é mesmo? Depois que Jesus subiu aos céus, Ele deixou vários discípulos para que todo aquele que crer no Senhor Jesus fosse salvo. E nós cremos nisso e nós não podemos guardar isso só para a gente. Nós temos que anunciar essa salvação, esse plano perfeito de Deus para as outras pessoas, para as outras crianças, para os outros adultos também, papai, mamãe, titio, vovô. Todas essas pessoas têm que saber que Jesus é o único caminho que nos leva até a Deus. Então, crianças, nós estamos aprendendo sobre o Novo Testamento. E alguém aqui sabe me dizer quais são os primeiros livros do Novo Testamento? Nós sabemos que esses livros são 4 livros. E esses livros são chamados de evangelhos. Os 4 evangelhos. Vamos dizer juntos o nome desses livros? Acredito que todo mundo já sabe, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos. E esses livros, eles nos ensinam sobre as boas novas de Cristo. Que Cristo veio aqui no mundo para nos salvar. Ele morreu na cruz para nos salvar pelos nossos pecados. Amém? E logo em seguida, depois dos 4 evangelhos, nós já vem o livro de Atos. O livro de Atos é um livro que nos ensina que nós que como seguidores de Cristo, nós temos que anunciar a Cristo para todo mundo, nos 4 cantos da terra. E é isso que Deus nos ensinou. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Uau, crianças, que responsabilidade é essa nossa. Se nós, como seguidores de Cristo, nós acreditamos, nós cremos que Ele é o nosso Salvador. E se nós podemos anunciar o nome dele para toda criatura, é isso que nós devemos fazer. É isso que os seus discípulos fizeram logo que Jesus subiu aos céus. Eles continuaram viajando, andando pelo mundo. E aí, o que eles faziam? Eles anunciavam, eles falavam de Jesus para as pessoas. E as pessoas que acreditavam, que criam que Jesus era o Salvador, essas pessoas começavam a seguir a Cristo também e falavam umas para as outras de Jesus, do grande amor de Jesus, do plano perfeito de Deus para nos salvar. Isso é muito legal, não é? É muito bom ouvir isso e é muito bom saber que essa responsabilidade que Deus deixou para nós podemos cumprir ela. E é tão fácil fazer isso. É tão fácil falar de Jesus para as pessoas, é tão fácil a gente poder chegar perto de alguém que está precisando
né, de ouvir algo bom e falar de Jesus para ela, não é? Porque esse amor tão grande que cresce aqui dentro do nosso coração, ele transborda, que a gente só tem muita vontade de falar para as outras pessoas também. E é isso que Cristo quer que a gente faça. Então, os discípulos, onde eles iam passando, eles iam deixando as boas novas de Cristo e as pessoas iam acreditando, eram batizadas, recebiam Jesus como Salvador. E aí, crianças, elas começavam a falar para as outras também, iam se juntando uma com as outras, e aí começou a formar as primeiras igrejas. Que bênção! Começou ali um plano perfeito que vem até hoje com a gente, né? Até hoje a gente pode se reunir nas nossas igrejas, na nossa casa, como a gente está fazendo, e ouvindo a palavra do Senhor e podendo transmitir essa palavra também para as outras pessoas. Glória a Deus! Então, crianças, na medida que os apóstolos iam viajando, esses apóstolos eram Paulo, João, Judas, Tiago e Pedro. Eles também queriam saber como estavam as pessoas que eles já haviam passado, aliás, as pessoas não, as cidades onde eles já haviam passado e anunciado ali a salvação, anunciado ali Jesus. Então, eles queriam saber como que esse povo estava, se eles continuavam ainda pregando o evangelho, como eles estavam. Então, sabe o que eles faziam? Eles começaram a se preocupar com esse povo, porque eram inúmeras cidades. E eles não sabiam como eles iriam comunicar com eles, porque às vezes eram umas cidades distantes umas das outras, então não daria para eles ir lá frequentemente. E aí eles arrumaram uma maneira muito sábia de fazer isso. Eles começaram a escrever cartas. E começaram a escrever e enviar essas cartas para essas cidades. Então, essas cartas, elas foram guardadas e hoje a gente tem acesso a essas cartas. E sabe aonde essas cartas estão? Na palavra de Deus, estão na Bíblia, elas foram transformadas em livros. O apóstolo Paulo, ele escreveu mais ou menos 13 cartas, ou seja, 13 livros, né? Que essas cartas foram transformadas em livros. E o livro de Hebreus também, nós não sabemos com exatidão se foi Paulo que escreveu. E os outros livros, as outras cartas, foram escritos por os outros discípulos. Então, essas cartas vieram e chegaram até a nós, porque essas pessoas, elas foram inspiradas por Deus. Elas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para escrever isso. E a palavra de Deus, ela vai se renovando. E hoje, quando nós temos acesso a essas palavras, elas nos ensinam. Olha como o plano de Deus é tão perfeito porque Ele não queria salvar somente aquelas pessoas, né, lá do Novo Testamento, há mais de 2000 anos atrás que isso tudo aconteceu. Isso estende até a nós hoje, e hoje nós temos acesso à palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós temos acesso a ela e nós podemos ler, e isso, cada palavra que a gente lê da palavra de Deus, e isso nos dá força, não é mesmo? Para que a gente continue fazendo como os apóstolos de Deus. Então, crianças, eu convido a vocês para serem apóstolos também, para vocês ir e pregar o evangelho para todas as pessoas que precisam fazer isso. Então, nós devemos fazer isso sempre, em todos os lugares. E hoje nós temos meios muito mais fáceis. Os apóstolos naquela época, eles precisavam escrever e às vezes as cartas demoravam muito tempo para chegar ao seu destino, não é verdade? E hoje nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos acesso à Bíblia, que é a palavra de Deus. Então,
é uma maneira muito fácil da gente fazer. Além da Bíblia, nós temos uma tecnologia ao nosso favor, não é verdade? Nós temos aí, ó, o celular, o computador, a televisão. Olha como que a gente está fazendo a nossa aula aqui hoje. A gente está aprendendo sobre a palavra de Deus através de vídeo. Não é muito legal? Então, desse jeito fica muito mais fácil. Hoje é só através de um clique, a pessoa já recebe a mensagem lá. Isso é para a gente aprender. A gente não pode ficar parado. Nós, como aprendemos e cremos no Senhor Jesus, temos Ele no nosso coração. Então, nós devemos anunciar, porque essa é uma ordem que o Senhor nos deixou. Jesus não falou assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Então, essa ordem é para nós. Nós temos que cumprir ela. Vá em todos os lugares onde você for, fale de Jesus para as pessoas, fale para Jesus para os doentes, fale de Jesus para o seu coleguinha lá na escola que às vezes não conhece a Jesus, que não tem esse acesso que você tem, né, de dobrar os seus joelhos, de poder falar com Jesus, poder cantar louvores ao Senhor. Então, anuncie, grite, fale de Jesus para o outro, porque essa é a vontade de Deus. Amém, crianças? Então, neste momento, eu convido vocês para fechar os seus olhinhos e nós vamos, neste momento, agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor para que Ele cumpra aquilo que Ele quer na nossa vida e que possamos ser a voz de Deus, que nós possamos, através da nossa boca, nós possamos anunciar a palavra de Deus. Pegue o seu celular, mande uma mensagem de Jesus para uma pessoa, para a vovó, para o vovô, às vezes um amiguinho que não conhece a palavra de Deus. Grave um vídeo falando para essa pessoa que Jesus ama ele, que só Jesus é o caminho. Convide ele para ir na nossa igreja, né? Convide ele para ir quando voltar aos cultos, ele ir na nossa igreja, para ir participar do culto com você, né? Então, faça isso, anuncie a palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa aula que o Senhor permitiu que nós ouvíssemos hoje. Deus, muito obrigada pela sua palavra, que ela é viva. Deus amado, que fala aos nossos corações. Muito obrigada, Senhor. E que isso que nós aprendemos hoje nós possamos cumprir. Que possamos, ó Deus amado, ser missionários. Falar de Jesus para as pessoas, pelos nossos amigos, pela nossa família. Falar de Jesus para todos aqueles que precisam de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo e que possamos, Deus amado, ser usados pelo Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, crianças. A nossa aula chegou ao fim. Mas no próximo domingo, na próxima semana, a gente vai ter mais uma aula aqui no nosso canal. Então não esqueça de, olha, continuar dando o seu like, o seu joinha, ativando o sininho, viu? Curtindo, fazendo seu comentário, porque todo domingo o nosso encontro é aqui, viu? Deus abençoe. Tchau!